Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e que bom que você está aqui novamente ou pela primeira vez. Eu espero que você, que já é o nosso seguidor, tenha gostado dos outros vídeos e se gostar desse, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Além disso, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e de ativar as notificações para sempre que tiver conteúdo novo você ficar por dentro rapidamente. Além disso, aqui na descrição do nosso vídeo existe o espaço do nosso site, o link dele. Então tudo que a gente comentar aqui também estará disponível lá no site do Estrutura e você consegue ver e analisar os textos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dissertação. Dissertação é uma tipologia textual. O que significa, Thiago? A tipologia é a base de um texto. A partir dela, eu consigo formatar vários gêneros. Por isso, nós não podemos encarar a dissertação como uma coisa só. Nós não podemos olhar para a dissertação Enem e achar que quando eu vou fazer um vestibular da Federal, basta eu reduzir a quantidade de linhas. Eu preciso ficar atento a algumas características, algumas classificações muito específicas. Trocando em miúdos, imagine que a dissertação ela é um pouco de argila. Vamos imaginar assim, quando você pega a dissertação, essa argila, ela pode tomar vários formatos. Ela pode virar, por exemplo, vasos de diferentes formatos. Estes vasos são os gêneros textuais. Ou seja, a partir daquela base, a partir daquela tipologia, eu consigo formatar diversos gêneros. Ficou um pouquinho mais claro? Se não ficou, não se preocupe. Nós vamos trabalhar hoje com a dissertação FPR e na sequência, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com a dissertação Enem e a dissertação de outros vestibulares. Mas nós não deveríamos chamar isso daqui de dissertação, muito menos dissertação clássica. Este vídeo, inclusive, deveria ser chamado Interpretação de Texto, o FPR. Quando eu penso no Enem, eu penso em um texto em 4 parágrafos, que apresenta uma tese, que a maioria das pessoas não sabe nem o que significa, apresentam argumentos e apresentam uma conclusão. A gente sabe hoje que o Enem pede uma solução sem nem muitas vezes entender o porquê eu preciso apresentar uma solução. Se eu pensar na USP, a mesma lógica, a mesma ideia, com a diferença que a minha conclusão vai trazer um pouco mais de proposição temática e de consequências. Mas isso fica para a nossa série de dissertações, para os nossos próximos vídeos. O que me interessa na UFPR é entender 4 princípios. O primeiro deles, a compreensão do enunciado e de seus comandos. É muito importante eu ler o enunciado federal porque ele vai trazer todas as pistas da forma com que eu preciso trabalhar com o texto em questão. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo é fazer uma leitura extremamente atenta do texto base. E você que já nos acompanha viu o resumo, que é a ideia de uma paráfrase, que é simplificar as ideias com as suas palavras. Aqui a gente precisa perder um medo. A gente tem medo de trabalhar com o texto base. A gente foi ensinado que texto base não pode ser mexido. Nós não só vamos ver o texto base, como trabalhar com as suas informações. Insisto, nunca cópia dele, mas a paráfrase, a síntese das informações mais importantes deve aparecer. Em um terceiro momento, nós vamos referenciar pelo menos o autor, depois dessa paráfrase. É claro que isso vai depender de produção a produção. Pode ser que eu precise também mostrar onde foi publicada ou onde foram publicadas as informações. E o mais importante é conseguir fazer um comentário em cima dessa informação. Esqueça, mais uma vez, aquela ideia de Enem, de simplesmente pegar um texto de 4 parágrafos e transformar em um texto de 8 a 12 linhas. O que me interessa aqui, além da leitura do enunciado, além da compreensão do texto de base? Eu consegui tecer um comentário com base naquilo que me foi apresentado. Não adianta eu chegar com o filósofo ou com o sociólogo decorado para fazer a prova da Federal. É muito mais importante, na Federal, conseguir entender o conceito que está sendo discutido do que qualquer outra informação. Para você ter uma ideia, em 2019, a UFPR trabalhou com o conceito de modernidade líquida, mas não tão baseado nas ideias do Zygmunt Bauman, o pai da modernidade líquida. Trabalhou com as informações do Humberto Eco. Em 2018, a Federal do Paraná trabalhou com o conceito de altimetria, a pesquisa, a ciência, por meio das redes sociais.
Ou seja, nas duas situações eu não precisava ter um conhecimento prévio sobre modernidade líquida ou um conhecimento prévio sobre altimetria. Até porque, se você não entendeu o que é altimetria, eu sugiro mais uma vez que você vá no link que está na descrição e veja a proposta do ano passado lá no site do Estrutura. Aí eu quero chamar a sua atenção. Você precisava entender o conceito que estava no texto base e aplicá-lo a partir das informações que o próprio autor lhe oferecia. Para ficar um pouco mais claro isso, eu gostaria que você ficasse atento à ideia de pergunta que já pode estar contida no texto base. A maioria dos textos, estilo dissertação, que a gente já comentou, é mais de interpretação, a maioria desses textos tem perguntas ao longo da sua produção. Essas perguntas provavelmente caberão a você a resposta. Para ficar mais claro, eu vou pedir a sua atenção para nós analisarmos o texto da Federal do Paraná do ano passado. Ela havia um texto, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, eu quero começar pelo enunciado, mas o texto terminava com a seguinte pergunta: o que poderá substituir esta liquefação? Esta pergunta era do próprio Humberto Eco e, obviamente, ela precisaria ser respondida na minha produção. Vamos dar uma olhadinha o que o enunciado trazia de questionamentos, de caminhos para eu percorrer dentro desse texto. A primeira é elaborar um texto a partir da pergunta que fecha o texto de Humberto Eco. O texto deveria contextualizar a temática, ou seja, falar de modernidade líquida, deveria identificar características relevantes da sociedade atual, apontadas por Humberto Eco, dialogar com essa caracterização. Aí é o seu ponto. Os seus comentários a partir daquilo que você compreendeu sobre modernidade líquida, apresentando uma reflexão na direção proposta pela pergunta, ou seja, como substituir essa liquefação, apresentar as razões que embasam a reflexão que você está desenvolvendo, e essas razões, essas causas, estavam no próprio texto de base, você já vai ver isso, ter entre 10 a 15 linhas, aí a característica formal do gênero, e respeitar as características discursivo-formais, a parte gramatical do gênero solicitado. Aí, dá uma olhadinha, como eu já falei, lá no site do Estrutura você acompanha o texto completo, existe o texto que a Federal apresentava, uma crônica, A Sociedade Líquida, 2015, escrita pelo filósofo italiano Umberto Eco. Neste texto, ele traz alguns pontos, algumas causas, algumas razões, aquelas que foram solicitadas anteriormente no enunciado. Ele apresenta a crise das grandes narrativas. Esquerda e direita constroem narrativas o tempo inteiro. Por criar tantas narrativas, hoje nenhuma delas mais é válida, ou elas perderam força, já que as pessoas não sabem qual narrativa elas devem seguir. E a gente percebe isso em períodos de crise econômica, crises humanitárias ou até mesmo crises de saúde ou meteorológicas. Além disso, ele mostra que essas narrativas entraram em uma fase de declínio, que o Estado, como poder público, também entrou em crise, tendo as suas instituições questionadas, como poder executivo e legislativo. Criou-se também uma crise das ideologias, já que os partidos políticos não representam mais as comunidades, ou seja, as pessoas não votam mais em um partido político, mas sim em uma figura política, uma figura que representaria uma mudança, quase como uma figura messiânica. Nós teríamos também o individualismo desenfreado das pessoas, no qual a justiça é entendida como inimiga e não mais como auxiliar do povo. Também nós mostramos aí que cada indivíduo dentro do texto base gostaria de aparecer a qualquer custo. Aparecer tornou-se um valor. Além disso, para finalizar o texto, o Humberto Eco fala sobre o consumismo e um consumismo obsoleto, no qual não basta eu ter um produto caro, eu preciso ter o produto do momento, nem que para isso eu descarte produtos que até então eram bons. É, por exemplo, quando você quer trocar o teu celular pelo modelo do novo ano e faz 3 meses que você recebeu o seu celular novo, como se aquela tecnologia tornasse obsoleta tão rapidamente. E a orgia do desejo, ou seja, quanto mais eu consumo, mais eu quero ter produtos novos. Isso, de acordo com Humberto Eco, é uma verdadeira orgia. E aí ele termina com a pergunta:
O que pode substituir, então, este movimento, esta liquefação? Aí nós vamos ver agora o texto de um aluno que tirou 19,2 dos 20 possíveis, pensando em todas essas razões que nós elencamos até aqui. O texto dele foi feito em parágrafo único. Na Federal do Paraná, como são poucas linhas, de 8 a 15, na sua média, eu sempre vou trabalhar em parágrafo único. Só em um momento eu vou fazer a divisão desse texto, quando o enunciado mandar. Beleza? Existe um gênero textual que também vai exigir uma divisão de parágrafos. Quer saber que gênero é esse? Procura nos nossos vídeos que você vai compreendê-lo. Então, veja o seguinte. O mais importante agora é fazer esse texto em parágrafo único, em 10 a 15 linhas. O texto está em parágrafo único, mas para facilitar a sua compreensão, nós dividimos em 4 partes para poder analisar cada uma de maneira mais simples, menos poluída e mais adequada para você. Vamos então lá dar uma olhadinha nesse texto que é quase nota máxima na Federal do Paraná. Ele começa com a seguinte informação: a saturação do capitalismo e a consolidação do modelo pós-modernista, enunciado por Humberto Eco, propiciaram o surgimento de uma sociedade líquida. Então veja o seguinte: saturação do capitalismo está lá no texto base. Consolidação do modelo pós-modernista, enunciado por Humberto Eco, não precisa nem dizer, está no texto base. Veja que ele faz referência ao autor. Aqui é mais do que suficiente. Diferente dos outros gêneros que nós analisamos, que eu deveria colocar a fonte completa, aqui eu estou trabalhando com a fonte referenciada. Falei de Humberto Eco, é mais do que suficiente para essa produção. Refletida na postura das pessoas e na maneira como se dão suas relações sociais. Lembra que a gente acabou de comentar que no texto base falava-se sobre o consumismo obsoleto, a necessidade não só de aparecer, como de consumir o produto do momento? Tudo isso daqui está enunciado na primeira frase. Observe que em momento algum ele fala de sociedade atual, no mundo em que vivemos. Isso não é necessário. O que é necessário? Trabalhar com as informações do texto base e apresentar o recorte temático. O recorte temático, saturação do capitalismo, consolidação do modelo pós-modernista e a postura individualista das pessoas. A partir de agora, o autor desse texto vai começar a destrinchá-lo. Assim, elemento coesivo, predomina-se entre a população um ar individualista. Está lá no texto base, manifestado através da incerteza do que tange uma modernidade heterogênea, que desvaloriza ideias comunitárias. Então observe que nesse texto ele já aponta aquilo que é mais relevante, ou seja, individualismo e desvalorização das comunidades. Lembra que lá no texto base ele fala de abandono do Estado, abandono do poder público, o abandono do senso comunitário? Está tudo aparecendo agora nessa primeira parte do texto. No segundo momento, ele coloca o seguinte: as consequências. Isso também era pedido no texto base, no enunciado, perdão, do texto base. Como consequência, as referências ideológicas bem definidas enfraqueceram-se em meio à diversidade de filosofias. É modernidade líquida, são vários pensamentos. E a crise da potência centralizadora dos estados, enfraquecimento do poder público. De maneira análoga, os estados nacionais também se enfraqueceram, ao ficarem à sombra das comunidades internacionais. O movimento de globalização enfraqueceu aquilo que é movimento local. Internacionalizaram seus interesses e retiraram o foco dos estados de seus problemas locais. Enfraquecimento das instituições, enfraquecimento dos partidos políticos, que se refletem no consumismo alienado, no pessimismo humano e na violência social. Tem lá no texto base, consumismo alienado e pessimismo humano, frutos de uma modernidade decaída pela sua liquefação. Então, nessa primeira parte, nessa metade do texto, ele só trabalhou com os conceitos do Humberto Eco. A partir de agora, vem a resposta, o que pode substituir esta liquefação. A fim de retomar um rumo bem definido e não liquefeito para as sociedades modernas, veja, a expressão a fim de começa a mostrar a resposta que esse aluno propõe à pergunta que terminou o texto de base. O que pode substituir esta liquefação? É
essencial a presença forte e transparente dos estados. Assim, a justiça e posteriormente as legislações, veja aí uma retomada das instituições, será respeitada e compreendida pela população. Acrescenta-se também a importância dos partidos políticos agirem consoantes com suas respectivas filosofias e não comovidos com interesses externos, ou seja, resgatar o valor dos partidos políticos para as comunidades, tirar a figura messiânica e os partidos assumirem as demandas exigentes de uma sociedade. Desse modo, o subjetivismo acompanhado pelo sentimento de todos contra todos poderá ser substituído pelas identificações ideológicas, o resgate do valor dos partidos políticos. Em suma, veja que essa frase sintetiza todo o pensamento do autor. O pós-modernismo de sociedades líquidas é danoso para as relações políticas e sociais. Entretanto, pode ser solucionado ao retomar os valores de comunidade fortalecida pela presença dos estados. E aí você tem uma estrutura modelo, conceito do tema, argumentos, opinião ou solução e a frase de conclusão com aspecto resumidor. Tudo isso em parágrafo único. Veja que no final o autor resgata a ideia de valorização dos partidos políticos e fortalecimento do Estado, justamente aquilo que estava no texto base como pontos de fraqueza. Ou seja, ele só trabalhou com o texto base. Humberto Eco fala que há um enfraquecimento do Estado, um enfraquecimento dos partidos políticos. Como resolver isso? Fortalecendo as comunidades, fortalecendo os partidos políticos e fortalecendo o Estado. Fica com o esquema aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima sequência. Tchau, tchau, pessoal!